aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está aí ouvindo ou assistindo o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, onde nós sempre lemos juntos aqui e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Se é novo por aqui, faz o seguinte, deixa um like aí, um comentário. Não se esquece aí de se inscrever também no nosso canal, de seguir o podcast do Jonas em todas as redes sociais, é tudo @podcast do Jonas. Se você já é da casa, sabe como funciona, todo dia nós lemos aqui um capítulo das Escrituras, meio que um devocional aqui junto com vocês, e nós estamos na carta de Paulo aos Filipenses, e chegamos hoje no capítulo 3. Então, abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, se alegrem no Senhor. Lembre-se, a carta da alegria. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Que é muito importante. Esses cães aqui, obviamente, que não é um cachorro, né? Tá falando de pessoas infiltradas ali dentro da igreja em Filipos, pessoas que estavam ali ainda pregando a velha aliança, ainda pregando a circuncisão. E é muito interessante como Paulo aqui, ele já deu o próximo passo, né? Ele diz assim, ó, nós é que somos a circuncisão. E aí você fica pensando, Paulo tá falando isso, ele é judeu, ele tá aqui advogando pela circuncisão, e aí ele fala assim, pois nós é que somos a circuncisão, o que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então a circuncisão, que é uma marca feita na carne, então obviamente que Paulo está falando aqui de uma circuncisão interior, uma maravilha. E aí agora ele vai entrar aqui, gente, num dos discursos de Paulo assim, mais emblemáticos sobre como o evangelho ele tem um poder realmente transformador. Olha isso. Continuando aqui o capítulo 4, ele diz assim, ó. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Fariseu era uma das doutrinas mais fortes, uma das doutrinas ali mais convictas dentro do judaísmo. Né? Eles tinham regras de santificação, de purificação, regras de jejum, enfim, eles eram bem rigorosos no cumprimento da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo está, em outras palavras, dizendo, eu não sou simplesmente um judeu qualquer. Não, eu realmente cumpria o judaísmo à risca. Eu, de fato, entendi aquilo, fui ensinado desde criança e para mim aquilo era totalmente verdade. Eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja de Cristo. Mas aí olha o que ele vai dizer no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho na minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse, repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Nós temos aqui dois aspectos importantíssimos da jornada de Paulo. Então ele, como judeu, disse assim, eu era o mais rigoroso, eu tinha tudo para considerar tudo aquilo. Paulo, ele era um cidadão judeu e ele era um cidadão romano, ele tinha dessa dupla cidadania. Então ele conseguia, né, ali exercer influência tanto junto ali nos judeus, quanto também ali com os romanos. Então Paulo, ele tinha toda esse privilégio, aí, toda essa autoridade no seu tempo. Então um filósofo da sua época, né, alguém aqui muito pelos escritos que nós temos de Paulo e por toda a história, alguém com muito conhecimento, alguém com realmente uma sabedoria assim de se invejar. Só que aí Paulo, diante de Cristo Jesus, no caminho de Damasco, quando de repente ele vê o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto, que o chama, que o convoca para uma obra, diante então de ver, da revelação de quem Cristo é, Paulo, ele diz, eu considero tudo isso como esterco. Eu considero tudo isso como nada. Tudo isso vale nada. E será que na nossa vida é dessa forma? Será que na nossa vida, será que se tirar da gente o nosso trabalho, a nossa família, os nossos bens materiais, será que ainda sobra tudo para nós? Ou será que a gente vai considerar então que a gente perdeu todas as coisas? O que eu quero dizer? Será que Cristo dentro de nós é o suficiente? Ou será que Cristo ele precisa vir junto com uma outra coisinha para aí sim ele ser valioso dentro de cada um de nós? Então Paulo tinha toda essa gama aí de benefícios, de tantas coisas, mas tudo isso, quando ele conheceu verdadeiramente Cristo, tudo isso foi considerado nada. Nem a sua sabedoria, nem a sua religiosidade, nem os seus bens, nem a sua dupla cidadania, tudo isso era nada diante da revelação da grandeza de quem Cristo é. E aí Paulo, ele vai dizer assim, gente, e diante disso, só tem um caminho para eu seguir. O caminho de conhecer cada vez mais plenamente quem esse Jesus é. E esse também é o nosso caminho, esse é o desafio das nossas vidas. Uma vez que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, que nós fomos alcançados por Ele, qual que é o alvo da nossa vida? Conhecer Jesus Cristo cada vez mais. E Ele sendo eterno, Ele sendo o Todo-Poderoso, Ele sendo infinito, há muitos aspectos, há aspectos infinitos do conhecimento de quem Cristo é, que nós podemos alcançar aqui nessa terra. Por esse caminho de santificação, pelo Espírito Santo de Deus, na comunhão dos santos, da igreja. E aí o próprio Paulo vai dizer assim, não que eu tenha alcançado tudo, não que eu já seja a quarta pessoa da Trindade, não que eu já seja já o maioral e já não, mas uma coisa eu faço, eu esqueço o que ficou para trás, eu esqueço que para mim antes era valioso, mas que agora não tem mais valor, e eu prossigo para o alvo, e eu prossigo para Cristo, eu prossigo para o prêmio que não é uma coisa, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? Então que seja esse desejo também em nós, do nosso coração, de plenamente conhecer quem Cristo é e de perceber que todas as coisas ao nosso redor, todas as coisas na nossa vida, tudo aquilo que a gente tem aí de benefícios da nossa vida, de bens, da nossa sabedoria, do nosso intelecto, tudo isso é nada diante da grandeza de quem Cristo é. Você talvez pode estar pensando aí do outro lado, não, eu duvido disso. Se você duvida, então eu te convido a experimentar plenamente, buscar conhecer quem Cristo é. E aí você vai perceber que todas as outras coisas, elas de fato são nada diante da grandeza do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado aí para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós possamos estar aqui juntos amanhã lendo a poderosa palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.